O depoimento do adolescente de 13 anos que esfaqueou e matou uma professora na Escola Estadual Tomásia Montoro, em São Paulo, foi adiado. Para falar sobre isso, João Vitor Rocha chegando ao vivo. Oi, João Vitor, boa noite. Uma nova data já foi anunciada. O que será decidido nessa audiência? Foi sim, Lívia. Muito boa noite a você, boa noite ao Caniato, todos que acompanham a Jovem Pan. Este depoimento estava marcado para hoje, terça-feira, e foi adiado para a próxima quarta-feira, dia 12 de abril, após uma solicitação, um pedido que foi feito pela advogada de defesa desse jovem e da sua família. Ela alegou para pedir esse adiamento que não poderia participar deste depoimento que seria realizado hoje. Então era necessário fazer esse adiamento para que ela pudesse acompanhar o seu cliente e a sua família. Nessa audiência que vai ser realizada na próxima semana, será justamente para reavaliar a situação deste jovem de 13 anos. Ele está detido provisoriamente numa sede da Fundação Casa aqui na cidade de São Paulo. E essa detenção provisória na Fundação Casa só pode durar 45 dias. Então é necessário que se tenha uma decisão formal, oficial, dentro desse prazo. A gente lembra que esse jovem está preso há pouco mais de uma semana. Essa decisão, essa audiência é em relação a um pedido de prisão da Promotoria de Justiça da Infância e Juventude aqui da cidade de São Paulo, em relação a esse caso que você bem lembrou. Esse jovem de 13 anos invadiu uma escola com uma faca, matou uma professora e feriu outras 3 pessoas. Porém, existe uma segunda denúncia, um segundo pedido de prisão, dessa vez da Promotoria de Justiça da cidade de Taboão da Serra, aqui na região metropolitana de São Paulo, por conta de ameaças que esse mesmo jovem teria realizado, teria proferido a alguns colegas enquanto estudava em uma escola estadual lá na cidade de Taboão da Serra. Em relação a esse segundo pedido de prisão, já está marcado para amanhã, quarta-feira, o depoimento dele para analisar essa situação. Porém, existe uma situação contraditória. A advogada de defesa desse jovem e da sua família alega que ela não foi intimada. Porém, o Tribunal de Justiça aqui do estado de São Paulo confirmou o depoimento desse jovem de 13 anos para amanhã em relação a este segundo caso. Lívia. Obrigada pelas informações, João Vitor Rocha. Agora, Nelson Kobayashi, para a gente entender um pouquinho mais os próximos possíveis passos deste caso, envolvendo agora esse jovem, esse adolescente que matou a professora numa escola estadual aqui de São Paulo, feriu outras 3, um caso que chamou a atenção do Brasil todo, embora tenha acontecido aqui na capital paulista. Esse depoimento dele foi adiado, ele segue recolhido na Fundação Casa, aqui de São Paulo. Agora, o que se espera após esse depoimento que está marcado mais uma vez agora para a semana que vem, na quarta-feira? Quais são os possíveis desdobramentos desse caso? Lembrando que estamos falando de um jovem menor de 18 anos e que tem algumas particularidades nesse caso, às quais a gente precisa ficar bastante atento. Neste caso, Lívia, a gente ainda está na fase de investigação, na fase pré-processual, em que a polícia junta todos os elementos que têm relação com os fatos que são imputados a esse adolescente. Vamos nos lembrar que a legislação brasileira não trata este fato como crime, mas como ato infracional, ou atos infracionais, porque além da morte de uma professora, nós tivemos outras pessoas feridas também, então nós temos uma série de atos infracionais. Neste caso, o adolescente, ele vai, claro, ser ouvido, vai ter o seu depoimento tomado, outras pessoas também vão ser ouvidas, há inclusive um indício de alguma possibilidade de psicopatia, o que faria com que este adolescente fosse submetido a uma perícia médica para que um psiquiatra forense faça uma avaliação e possa, ao invés de, lá na frente, se houver uma condenação, recolhê-lo à Fundação Casa, de que ele seja internado. Aliás, esta é a única forma, por exemplo, que se ele for notadamente declarado um psicopata, por exemplo, é a única forma dele permanecer custodiado sem que seja liberto aos 21 anos no máximo e sem que tenha a sua ficha limpa. É o caso, por exemplo, do Champinha, que
praticou seus atos infracionais ainda quando menor e que até hoje permanece internado, custodiado, sob o argumento de que tem uma psicopatia que não tem cura. E ele fica periodicamente sendo submetido a exames e cada exame que faz denota que ainda possui esse transtorno psiquiátrico. Veja que a nossa legislação ainda é frágil nesse sentido, ela precisa se atualizar. Tudo isso só é possível mediante gambiarra jurídica, porque senão, no final das contas, se ele não tiver uma psicopatia, ele vai permanecer algum período internado e depois vai ser solto com ficha limpa.